Pronto, então a gente vai ver agora quando ele tem números positivos e quando ele tem números negativos, tá bom? Bem, o exemplo aqui é o mais 100. Quem é a raiz quadrada do mais 100? Bem, o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 100 é o número 10, ok? Só que aqui eu tenho mais 100. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho que multiplicar 10 por 10 e tem que dar mais 100. Quer dizer que esse 10 tem que ter um sinal. Vamos fazer o seguinte, se eu colocar mais aqui e menos aqui, então, sinais diferentes, fica menos, não dá certo. Se eu coloco menos aqui e mais aqui, também são diferentes, dá menos, não dá certo. E nem pode ser sinais diferentes, porque os números têm que ser iguais. Então, não pode ser assim. Tem que ser ou 2 sinais de menos, ou 2 sinais de mais. Vamos pensar com o sinal de menos. Os dois são iguais. Na multiplicação, quando os dois sinais são iguais, fica mais. Opa, deu certo. O menos 10 é resposta. Menos 10 vezes menos 10 dá mais 100. Bacana, então a raiz quadrada de mais 100 é menos 10. Mas vamos só testar. Se eu colocasse um sinal de mais. Então, sinais iguais também é mais. Então, mais 10 também é resposta. Isso quer dizer que tanto faz mais 10 como menos 10 é raiz quadrada de mais 100. Então, o que a gente vai pensar? Vai pensar que é a raiz quadrada do número normal, só que com os dois sinais, de mais e de menos. Então, quem seria a raiz quadrada de 81? 9, porque 9 vezes 9 é 81. Mas como é a raiz quadrada de mais 81, então na resposta vai ficar mais ou menos, ok? Pronto. Agora, se o número for negativo, ou seja, tiver um sinalzinho de menos, vamos fazer a mesma análise. A raiz quadrada de 9 é o número 3, então tenho que multiplicar 3 por 3 e a resposta tem que ser menos 9. Quando que eu multiplico números com sinais e a resposta dá menos? Só quando os sinais são diferentes, ou seja, um tinha que ser mais e o outro tinha que ser menos. Mas aí não vai ser raiz quadrada, porque na raiz quadrada eles têm que ser iguais, não pode um ser negativo e outro positivo. Então, não tem possibilidade nenhuma de eu multiplicar dois números inteiros iguais e a resposta ser negativa. Então, se for raiz quadrada de um número com sinal de menos, não existe, ok? Não existe nos inteiros. Raiz quadrada de menos 1 não existe nos inteiros. Bacaninha? O terceiro caso, mais simples de tudo, é o zero, porque nos números inteiros nós temos positivos, negativos e o zero, que não tem sinal. Então, raiz quadrada de zero é o zero, porque 0 vezes 0 é 0, e não tem sinal. Zero não tem sinal, pronto, acabou. Aí fica uma questão aqui para vocês pensarem. Existe a raiz quadrada do número 2,5 nos inteiros? Sim ou não? Pensa aí.